Fala varão, fala varoa, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Crentez Cast. Isso mesmo, você ouviu, Crentez Cast, talvez é um termo aí diferente que você nunca ouviu, um termo criado por nós, segundo o Chat GPT. A gente criou esse termo aqui, Crentez Cast, né? A gente tá falando o Crentez, que a gente quer desmistificar algumas coisas, falar sobre algumas palavras aí, os jargões que são usados dentro da igreja, o dia a dia do cristão, as dificuldades também, né, dentro das igrejas, a vida dos pastores, líderes. Então a gente quer abrir esse canal aqui, quer abrir a voz para poder falar sobre as coisas do reino de Deus. E hoje, né, uma visita ilustre, nosso convidado aqui há muito tempo já chega até nós aí, né? A gente ouve falar desse homem há muito tempo. Nós nos conhecemos há bastante tempo também, mas aquilo que ele tem feito tem sido referência aqui, tanto na cidade de Nova Odessa quanto em toda a região, mas a gente ouve falar através de amigos. E o meu melhor amigo que me ganhou para Jesus já falou um pouco da história e talvez esse homem que está aqui hoje nem sabe disso, né? Mas esse meu melhor amigo, eu levei ele para congregar na igreja do pastor João Borim, há muitos anos atrás, né? Eu levei ele lá nessa igreja e ele falou para mim como que ele foi cuidado. O pastor João Borim tem um jeito peculiar de cuidar das pessoas, né? Tem hora que ele chama a atenção, né? Faz a pessoa levantar. Oi, levanta sua cabeça aí. Tem hora que ele vai mais tranquilo e esse jeito que faz ele ser referência para nós e para tantos outros que vão estar aqui nesse primeiro episódio do Crentez Cast. A você que está chegando agora, a paz do Senhor, a graça e a paz, como você preferir, sejam todos bem-vindos. Paz, pastor? Paz! Seja bem-vindo aí no nosso primeiro episódio aqui do Crentez Cast, pastor. Eu tô meio um pouco tímido aqui, mas eu creio que vou falar aquilo que Deus quer, sabe? Amém. Estou muito contente de estar nesse lugar e eu creio que nada acontece se não for por Deus, na verdade. Deus tem um propósito de estarmos aqui hoje. Eu sei que muitas pessoas vão assistir. Eu nunca imaginaria estar aqui do teu lado falando, sabe, nesse crentez. Mas eu creio que vai ser muito bom. Amém? Amém. Isso é bem interessante. A primeira coisa que o pastor já falou aqui é que ninguém imagina, né? Pega um homem como o pastor João Borim. A gente vai escutar a história dele aqui, um pouco da história dele, né? Porque talvez, né, se ele for contar toda a história dele aqui, não caberia em livros, mas vai contar um pouco da história dele aqui. E quem que vai imaginar que o pastor João Borim é tímido, né? Porque a gente vê, né, a desenvoltura dele ali no púlpito, né, o que ele faz, é uma pessoa que é evangelista, né? Uma pessoa que bate na casa de alguém, não pode ser tímido. Mas isso é maravilhoso, o que Deus faz com as pessoas e o que Deus tem feito na vida dele. E assim como o pastor João Borim, tem muitos pastores e líderes que têm essa timidez na sua vida, no dia a dia, mas quando está na obra de Deus, existe uma transformação. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Pastor, antes de mais nada, antes da gente chegar no seu ministério mesmo, né, todo esse tempo que o senhor tem aí, né, como líder já de uma igreja bastante conhecida aqui na nossa cidade, mas eu quero que o senhor fale um pouco para as pessoas que estão ouvindo o senhor agora e para ficar para a posteridade, um pouco da sua história de vida, né? Onde o senhor nasceu, conta um pouquinho da sua história ali, da sua infância. Fica à vontade, pastor, o microfone é seu. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos juntos aí. Amém. Eu nasci em Gália. Gália. Não é o país de Gália, não. É Gália mesmo. Perto de Marília, sabe? Eu sou nascido em 1957, 10 de dezembro de 1957. E com 3 meses de vida, meu pai mudou para o Paraná. A gente era meieiro, meu pai era meieiro, ali em Gália, numa fazenda, mudou para o Paraná. E lá no Paraná, um lugar de muito frio, perto de Londrina, Porecatu. Compraram um sítio lá, uma pequena terra, mas depois foi ver, muito cheio de pedra. E aí também não deu certo a sociedade, compraram em vários irmãos. E aí meu pai e minha mãe com 6 filhos, tudo pequeno. E ele mudou para a cidade, Alvorada do Sul. E Alvorada do Sul, a gente ficou algum tempo.
E eu e meu irmão, a gente começou pequenininho mesmo, sem engraxate, para ajudar em casa, o pão de cada dia. E naquele tempo já a gente começou meu pai, né, depois ficou sabendo, a gente tinha uma padaria em Alvorada do Sul muito grande. A gente ia com a caixa de engraxar nas costas, passava por dentro da padaria, ia pro fundo e depois saía por outra rua. A gente catava umas garrafas de grapete, alguém nem sabe o que é isso, crush, e punhava dentro da caixa, ia lá, dava a volta e vendia pro mesmo dono. E o dono acho que ficou meio falando que parece que essas garrafas é minha. E aí, sabe, o dono não falou nada, sabe? Foi lá na casa do meu pai, contou. E aí, meu pai, a gente chegou em casa de engraxar, meu pai perguntou, ele falou, não, pai, que isso? Aí ele pegou, já estava preparado, a gente apanhava muito. Deu uma sova nos dois e falou, olha, acabou a cidade, sabe? Ele foi procurar serviço em fazenda e achou lá 8.000 pés de café para tocar. Não é fácil, meieiro. E aí a gente foi para a roça. Trabalhou muitos anos na roça, depois voltamos para Gália mesmo. Sabe, já estava com 16 para 17 anos, para a mesma fazenda que a gente tinha saído quando tinha 3 meses de vida. Voltamos para Gália, e aí a gente ficou mais 3 anos, teve uma colheita muito boa. Nesses 8.000 pés de café que a gente pegou aqui em Gália, a gente colheu mais de 900 sacos de café. E a gente vendeu, veio para Sumaré, sabe, e ali nós mesmos, a gente alugou uma casa por 3 meses aí em Sumaré, e meu pai comprou um terreno e a gente mesmo construiu a casa. Foi de sábado e domingo. Naquele tempo tinha muita tecelagem aqui, Nova Odessa, Sumaré, Americana. Então serviço é que não faltava. Você queria sair daqui, já tinha outros que contratavam. E a gente trabalhando, construímos uma casa, sabe? Pra você ter uma ideia, a gente construiu a casa que a gente achou que nunca na vida ia ter um carro. A gente era muito pobre. Lá na roça, no Paraná, a gente morava em casa assim, feita com coqueiro, sabe? Que cortava o coqueiro no meio, morava... Sempre foi pobre. E hoje a gente é rico de espírito, é verdade, mas continua sendo pobre. Deus cuidando, né, já, né? E Desde foi menino. muito bom, a gente trabalhou em empresa, meu pai construiu essa casa, nem garagem tinha na casa, porque ele achou que nunca ia ter um carro, sabe? E a gente foi, sabe, o senhor, através do meu pai, Deus já estava fazendo uma obra grande, meu pai sempre segurou a rédea para a gente não cair para os maus caminhos. Quando o senhor veio para Sumaré, lembra mais ou menos quantos anos que tinha? Tinha 17 anos. Era adolescente. 17 jovem, anos. jovenzinho ali. Jovem. E aí a gente trabalhava, fazia muita hora extra. A gente, naquele tempo lá, não tinha esse negócio de comprar um carro, tinha que comprar um terreno. Eu cheguei a comprar 3 terrenos, tanto que trabalhava. Olha Mas eu isso. tinha que dar, era 70% do que ganhava tinha que ficar na casa. Meu pai pegava e 30% era pra gente. Mas para comprar, e com esse dinheiro, aquele tempo podia comprar terreno com carnê, sabe? E Deus foi fazendo uma obra muito grande no meu coração. Não conhecia Jesus, mas já tinha um pouco de temor, sabe? E trabalhei em várias empresas. Teve uma empresa lá que é onde eu conheci minha esposa, sabe? Ali chamava CGCal. Ali eu entrei de ajudante geral e saí como encarregado. Olha, o que essa empresa fazia, pastor? Fazia peça para Caterpillar, para Clark, tratores, assim, peça para tratores. Legal. E para várias empresas. Ali eu conheci a esposa, sabe? E a gente namorou, casou, com muitos sonhos. Eu lembro que eu bebia muito. Plantei um pé de limão em frente de casa. Na época do casamento, eu ganhei aqueles presentes, um copo de fazer caipirinha, sabe? E eu recebi as pessoas em casa, mas eu parece que faltava alguma coisa na minha vida, sabe? E aí, nesse meio aí, eu saí da CGCal e entrei numa firma chamada CIMAC, comecei a viajar para os lugares, para máquina
de tirar ouro da terra. Olha que legal. E aí a gente viajou para Rondônia, para o Pará, Serra Pelada. E é para todos esses garimpos aí do Brasil. Todos os garimpos. E lá foi que começou tudo, assim, eu não vou falar, mas eu lembro que... Mas começou e parou por aí. A pessoa lá no garimpo, um panfletinho da Palavra de Deus, entregou um panfletinho para mim, eu olhei, peguei, rasguei e falei assim, eu não preciso de Deus, eu preciso de ouro. Olha isso, que Isso aí loucura, hein? mexeu com Foi daí que as coisas começaram a acontecer na minha vida, sabe? Essa palavra é forte. Você dá um corte aí, pastor, para as redes sociais aí, porque, olha, esse testemunho, essa palavra é bastante forte, hein? Aí, e essa palavra que o senhor disse lá, muitas pessoas falavam e dizem até hoje, né? Que elas estão procurando um ouro, que é um ouro que está aqui nessa terra, que é corruptível, né? Mas tem um ouro muito melhor do que esse, que a gente vai falar, né? Aí, que ano que o senhor casou, pastor? Eu casei em 1983. 1983. 83. A gente casou, saiu com muitos Já sonhos. se vão 42 anos de casado aí. 42 anos de casado. E aí, muitos sonhos, sabe? Aquela alegria. E aí foi... A minha esposa engravidou de gêmeos, mas chegou, acho que não lembro direito qual mês que foi, morreu os dois. Meu Deus, que história. E depois engravidou do Felipe, ele nasceu, o meninão, 51 centímetros, 4,5 kg. Falei, esse eu vou ensinar. 4,5 kg? Ensinar a jogar baralho. Eu era o melhor jogador de baralho, onde eu ia, assim, eu conseguia atrair muita gente. Jogava de tudo. Truco, cacheta. O mais era truco. O truco eu conseguia subir em cima da mesa, gritar, e aquele povo vinha. 6 marreco. Mas era essa festa aí, essa alegria. E aí... Ensinou a menina a jogar truco ou não? Não. Ensinou não? Um mês de vida a gente foi parar na Unicamp. E aí, essa Unicamp foi o nosso deserto, sabe? A gente começou a procurar, sabe? Eu lembro que eu fui na Dona Áurea. Dona Áurea era perto do Ocrim ali, num terreiro, sabe? Para buscar a cura do Felipe. Comecei em Santa Rita do Passa Quatro, a gente foi procurar a cura. E vai, procura lá, procura cá. E começou a igreja lá em casa, uma confusão, uns falando que era por causa da televisão, outros por causa do cabelo da minha esposa, que ela cortava o cabelo, outra por causa do vestido, que ela tinha que usar outro tipo de roupa. E aí, sabe, nesse meio todo, nessa confusão que estava a minha vida, veio o pastor Pires, sabe? Eu admiro muito, ele já partiu para a glória, e ele não falou nada chegou, abraçou. Eu lembro que a Maria Pansonato é uma menina que tem problema mental. E ela entrou na nossa vida. A gente vê que hoje as pessoas vão para a igreja para andar 1 quilômetro, assim, fica reclamando. Ela andava muito para ir em casa, sabe, para falar de Jesus, para buscar a gente para levar para a igreja, sabe, essa menina. E eu estou até chorando aqui. Mas isso que são histórias, né, pastor, que a gente se emociona. Eu no meu íntimo, né, enquanto a gente ora para começar, para fazer esse podcast, que esse podcast, para a gente dar início nesse projeto aqui, vem debaixo de oração. E eu brinquei com as meninas aqui nos bastidores, falando, né, vamos ver se está tudo preparado para o nosso culto aqui, né? Porque são histórias que a gente sabe que a gente passou, mas o Senhor esteve com a gente, nunca nos desamparou, né? Sempre esteve ali. Né? No mundo tereis aflições, então são histórias difíceis, mas a gente vai lembrando, e coisa que até ia perguntar para o senhor, mas o senhor já está trazendo, que quem são as pessoas que começaram a levar o evangelho, que caminharam no início da sua caminhada, da sua jornada ali, e o senhor já está trazendo, e essas pessoas, elas marcam, né? Inclusive eu até comecei esse podcast falando quem me levou para o Senhor Jesus, né? Que eu não falei o nome dele, mas é o Paulo Adriano Piccone, é um grande amigo meu, né, o meu melhor amigo, e que me levou, que pegou eu pela mão, também quando eu voltei, já afastado do caminho do Senhor uma vez, pastor, também, né, também bebi um pouco também gostava de beber também, e uma vez eu voltando para casa, nessa rua de trás aqui, do ladinho mesmo aqui que a gente tá, e eu tinha bebido, aí eu tava alto assim, né, de fogo, né,
Aí eu falei assim, oh meu Deus, e agora? Eu vou chegar em casa, meu padrasto vai reclamar, porque eu bebi, ele falou pra mim não beber, o que eu faço pra melhorar? Aí eu comecei a cantar um louvor, ver assim, canta um louvor. Aí eu comecei a cantar, quero que valorize o que você tem. Aí eu comecei a cantar aquilo, e eu mesmo, daquele jeito, né, bebido, alto, de fogo, eu senti o Espírito Santo dentro de mim. Foi horrível no sentido de vergonha. Fiquei muito envergonhado. Mas naquela madrugada foi o dia que eu decidi voltar para Jesus. E quando eu decidi voltar para Jesus, o Paulo estava lá na minha porta para poder me levar novamente para a igreja, né? Mas isso aí nos emociona mesmo, pastor. E aí essa Maria Passionato, que é o nome? Maria Pansonato. Pansonato. E a gente, sabe, eu ia para a igreja com o menino, porque o menino ele ficava internado um tempo, tirava, levava para casa. E daí um pouco tinha que levar de novo. Eu lembro que uma vez, isso que marcou também, minha esposa trabalhou no fórum, fórum em Sumaré. E tinha um parque perto do fórum. E eu ia um pouco mais cedo com o menino, às vezes, quando ele estava em casa, quando estava internado. E estava cheio de criança no parque. Quando eu cheguei com o menino, não ficou um. Porque ele era amarelinho. Acho que todo mundo pensou que ele estava com hepatite, alguma coisa. Né? Tinha o problema de atresia de via biliares. Ele não tinha o canal do fígado. E a bilis dele ficava no sangue. E a gente, como que era duro, isso, né? A gente vê as pessoas saindo. Então aquilo cortava o coração. Mas a gente passou muitas lutas, muitas batalhas, indo para a igreja, indo para um terreiro, procurando aonde curasse. E eu ia na igreja, mas não conseguia, o ouvido parece que não estava aberto ainda. Nem eu, nem minha esposa, para ouvir a palavra. Até que um dia parece que abriu. E a gente começou a ouvir a palavra, sabe? Começou a arder no coração. E a gente começou a adquirir fé, comecei a ler a palavra de Deus que eu nunca tinha lido na minha vida. E aí Deus começou fazendo a obra, sabe? Novo, indo na igreja. Eu lembro que o pastor Pires, ele acompanhava, ia sempre lá em casa. Um dia ele me pegou e levou para uma rádio. Ele fazia programa de rádio, Nova Sumaré. E ele pegou e falou, você que vai falar hoje. E a hora que apareceu lá assim, no ar, eu dei um choro. Eu não falei nada. Aí ele entrou falando. E o homem deu, assim, muitas oportunidades. Eu fiz teologia, fiz correspondência, sabe? Porque acho que sou meio ruim de estudo, sabe? Acho que eu não passava. Então, minha esposa me ajudou. E fiz teologia. E quando eu recebi o certificado lá em São Paulo, da teologia, e o povo começava a vir pedir oração para mim na igreja, acho que na época o pastor Pires ficou um pouco de ciúme. E falou, vamos abrir uma obra, já que você está com esse desejo. Sem muita experiência de nada, sabe? Aí ele veio em Nova Odessa, andou. Aí passou lá na São Jorge, depois entrou no Triunfo, e aí conseguiu achar um lugar que era uma farmácia. E falou, é aqui que vai ser. E abriu aquela portinha, acho que cabia umas 20 a 30 pessoas só, né? E a gente começou a obra de Cristo. Né? E o pastor Pires era da Quadrangular já. Quadrangular. A igreja do Evangelho Quadrangular em Sumaré. Ele é uma coisa, sabe? Eu acho que Deus tinha um projeto com a gente ali. Ele era um homem muito avivado, muito usado por Deus, pastor Pires. E ele estava em Americana, numa igreja com mais de 800 membros. Veio a Quadrangular hoje não, mas primeiro chamava pelo rádio, assim. Olha, o pastor tal, tem a credencial, número tal, acho que o dele era 102. Está convocado para sair de Americana e ir para Sumaré, para assumir uma obra lá. A obra lá estava tão ruim que tinha até cortado a força. O homem chega lá. Eu creio hoje, sabe, que Deus estava fazendo uma obra. Se não fosse o pastor Pires, eu não chegava até Jesus Cristo. Aquela determinação, aquela coragem e ousadia para chegar numa pessoa que nem ele nunca me condenou de eu beber, nunca me condenou de a maneira que eu era, sabe? Ele sempre orou por mim, abraçou. Ele não era um homem muito reservado. Ele colocava no carro dele, que ele nunca colocava pastor nenhum, era só a família dele no carro para ir numa convenção. Ele me levava na convenção. E ele foi fazendo. E aí abriu essa porta em Nova Odessa e começou. Eu lembro que no começo não ia ninguém. Eu pregava para minha filha,
Minha esposa, 2 filhas e a esposa pregavam. Ah, então, o Felipe morreu. Ele Esqueci de morreu? falar. Morreu. E Com quanto tempo? ele tinha 2 anos e... Acho que 2 anos e 5 meses. 2 aninhos de luta, Unicamp, com toda essa Unicamp, dificuldade. casa, cirurgia, sabe? Ele tinha uma barriga grande, assim, sabe? Fez um corte na barriga de um lado e no outro, assim, para tentar fazer uma cirurgia para colocar um canal lá, acho que de carneiro. Isso foi nos anos 80. Isso foi 88, por aí. Ali no final dos anos 80. Foi. E ali Deus estava fazendo a obra, sabe? E assim, pastor, meu amigo, de novo falando dele aqui, né? Ele também teve uma filhinha, ele perdeu, ela nasceu morta. E aí, eu vi isso na vida dele, que para uma pessoa, uma das situações mais fortes, né, que ela pode ter na vida é uma perca de um filho, né? É um impacto, é um testemunho, no sentido não de alegria, mas um testemunho que você tem ali, que depois as outras coisas que a gente tem de luta se tornam até mais... eu não tinha o que falar para ele quando ele me falou da notícia, minha filha nasceu morta aqui, né? Tirou ela aqui, ela tá sem vida. Não tem nada para falar de bom. Mas hoje, olhando, algo que ficou de aprendizado é que se tornou uma pessoa muito mais forte. Porque quando você vai falar para ele, eu tô com uma dificuldade. Aí ele fala, viu, você não sabe o que é dificuldade. Senta aqui que eu vou te contar. O que é uma dificuldade, né? Então foram os anos 80 ali, né? Com essa luta, que o senhor procurando ali, né, esse vazio que se encontrava dentro, procurando uma solução para o seu menino, que o senhor encontrou Jesus, então? Foi. Através da vida do pastor Pires. Pires e a menina lá, Maria Pansonato. Pregadora, missionária, evangelista. Não é nada, tem problema mental. Verdade? Mas queria pregar o evangelho, queria evangelizar. Continua até hoje. Nossa. Sabe, a gente foi vendo aqueles testemunhos na igreja, sabe? A igreja, sabe, começando as pessoas a chegar. O pastor Pires acho que a turma fala que eu sou mais ou menos parecido com ele, assim, aquela loucura. E eu vendo, entendendo na Bíblia, eu queria falar, pastor Pires, não preciso levar meu filho no médico, não vou levar. Mas ele falou, não, continua levando, leva no médico. E a gente crendo que ele ia ser curado, sabe? E Deus levou, e pela genética da Unicamp, eu e minha esposa, deu os problemas de sangue. A gente não... Já tinha perdido os gêmeos. Todo filho que ia ter problema. E aí, depois, o Felipe morreu, minha esposa engravidou de novo, nem fui mais no Unicamp, nada. Nasceu a Rebeca, tá com 35 anos de idade, uma advogada, hoje lá em Americana. Depois ficou grávida de novo a Natália, a esposa do Léo, a Natália, uma bênção. Então, eu vejo Deus. E mais de 800 filhos aí que a gente nunca imaginava aí nesse bairro do Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. Quantas pessoas que passaram nas águas do batismo, pegou pela mão, cuidou, né? Cuidou, e a gente continua cuidando. A gente vai adquirindo experiência, mas cada vez aparecem coisas novas, né? Que o Evangelho é uma coisa bonita, não é verdade? Hoje, a gente, sabe, modificou muito. Não, a palavra de Deus é a mesma, mas modificou muito o jeito de evangelizar, de levar, as pessoas, né, para Cristo. Mas deixa eu só falar. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, chegou em mim o Júlio, Alain e Léo para me oferecer ajuda, porque eu queria fazer tudo sozinho. Ia mudar algumas coisas, assim, sabe? E eu aceitei na hora, isso foi muito bom. A gente vê hoje a igreja, você já foi lá, você está ajudando a gente lá, negócio de som, de mídia. E isso aí eu achava que não precisava nada dessas coisas, não. Era tudo na cadeira feita de... A gente mesmo que fazia. Banco de madeira. De madeira, mas não. E era gostoso, né, pastor? Mas eu sempre digo assim, que a essência da palavra, o princípio, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá lá, é isso. Mas lá no início foi na pedra. Depois foi no couro. Depois no papiros. No papel. E hoje a gente tem no celular, daqui a pouco vai inventar uma outra tecnologia que vai ser projeção holográfica, eu não sei qual que vai ser, né? Tem áudio. Ou seja, mas o importante é a gente continuar falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, assim, só que se a gente não mudar a nossa comunicação, olha como que a gente tá aqui. O senhor ficou com vergonha lá na rádio, né? Começou a chorar. Hoje o senhor chorou também. Chorei. Mas chorou aqui na frente das câmeras e não tem problema nenhum. Só que muda um pouco a forma da gente comunicar. Se a gente continuar comunicando, às vezes, com a mesma linguagem, sem essa ajuda,
como era lá no passado, a gente não vai chegar mais nas pessoas, né? Muda a linguagem um pouco, né, pastor? É verdade. Ali na rua Silvio de Paula, onde começou a igreja, a gente, sabe, foi fazendo aquele jeitão meu, sabe? As pessoas chegando, principalmente crianças. E a gente usava as crianças, eu e minha esposa, minhas filhas, fazia um teatro, que hoje eu fico admirado que a gente fazia e convertia pessoas. Porque a gente fazia, mas quem agia era o Espírito Santo, né? Então Sem minha esposa conhecimento. limpava o banheiro, minha esposa tomava conta das crianças, minha esposa dirigia louvor e fazia tudo. E a gente, naquela simplicidade, naquela humildade, encheu aquele salãozinho, a gente mudou para outro. E ali, nesse outro que mudou, tinha um vizinho, que água quente, com faca, foi uma perseguição naquele lugar lá. Mas a obra não parou, depois a gente mudou, encheu lá também, mudamos para um salão grande lá perto da Pão de Ouro, na rua Virgílio Bodini, lá encheu, e a gente sem nada, eu evangelizava, a gente tinha que pagar o aluguel, eu vendia, eu tenho um dom de vender coisas, sabe? Vendia sonho, tinha uma irmã que fazia um sonho gostoso, então eu comprava as coisas, ela fazia, vendia na rua sonho, para pagar o aluguel, depois para pagar o terreno, sonho, biscoito, vendia tudo que aparecia, banana, ovo, e ali para pagar os ferros, porque a gente depois começou uma construção nós mesmos também. Então tem história, rapaz. Hoje a gente vê, tem pessoas que entram na igreja e falam, nossa, que bênção. Mas tem uma história para chegar ali, Não né? foi do nada, né? Não foi do nada. E você vê, começou lá numa farmácia e começou a levar remédio pro pessoal, mas um remédio diferente, hein? Remédio diferente. Tomou o lugar da farmácia lá que dava as drogas e começou a levar a vida, né? E o homem começou a vender sonhos, só que hoje, né, o sonho é diferente. Eu lembro que uma vez, você lembrou agora, acho que eu fui numa casa na Rua das Crianças lá e bati palma lá e saiu um homem e falou, eu falei, olha, vim aqui convidar o senhor hoje na rua Silvio de Paulo, 936, vai ter uma festa hoje à noite. Ele falou, quem que vai estar lá? Eu falei, não, eu mesmo. Aí ele falou, você acha que eu vou deixar de assistir o Rei do Gado para ver o Zé Mané falar? Eu dei risada, sabe? E os anos se passaram e depois eu fui chamado lá, depois de muitos anos. Ele, não é que eu desejei, não, mas ele estava com câncer, esse homem, ele aceitou Jesus na cama, mas nunca fui na igreja. Mas, nunca foi. Mas umas histórias assim que a gente, cachorro. Eu lembro que uma vez uma pessoa soltou o cachorro e eu saí correndo, sabe? E eu tenho tá no meu sangue, assim, evangelizar, sabe? Pulando lá na frente, depois você volta. Eu sei que a gente hoje na igreja, assim, e aquele veio, ardia no peito, a gente voltou ao trabalho de evangelismo, começamos agora em dezembro, com pouquinhas pessoas, e evangelizava no sábado, no domingo eu chamava as pessoas que foram evangelizar para contar o que viu, e as pessoas contando e foi contagiando uma, contagiando outra. Hoje já tem mais de 60 pessoas que já está cadastrada no grupo de evangelismo que a gente faz de 15 em 15 dias, rua por rua, casa por casa. A gente marca onde parou e quase todas as casas estão abrindo a porta, a gente canta um louvor, fala da palavra de Deus, convida a pessoa para ir para a igreja, abraça, você vê, agora tem a pessoa para tudo. Tem uma senhora que ela vai, ela não fala nada, o dom dela é de abraçar as pessoas. Ela abraça. E esse abraço dela, se fosse pagar é muito caro. É só você ter um abraço dela para você ver que abraço diferente. E o Espírito Santo usa ela. É dom, né? É um dom. É dom. E lá, cada um está tendo um dom nesse evangelismo. Está sendo, para mim, parece que a obra, eu estou com, deixa eu lembrar quantos anos que eu tenho, que eu estou esquecendo. Na minha conta, 68. 68 anos. Eu estou sentindo que eu tenho meus 30 e poucos anos de idade. Estou numa alegria tão grande, sabe? Estou contente, feliz, alegre, porque a obra, eu acho que hoje, com toda a experiência que eu tenho, eu estou fazendo muito melhor do que quando começou. Olha, a gente não poderia começar melhor, né, gente? Olha quanta história que a gente já ouviu aqui. Pastor, não tem regra aqui não. Aqui a gente vai, a gente volta, é um bate-papo, né? Como se a gente tivesse sentado aqui em qualquer outro lugar, não precisava nem ser na frente das câmeras. E a gente falando um pouco da sua história, para as pessoas entenderem que esses desafios que o senhor tem, essas lutas, essas conquistas, né? Porque as pessoas só vê hoje, como o senhor falou, chega, nossa, que igreja bonita, que igreja organizada, olha os ministérios, os departamentos, mas quem que era, né? Era o senhor e as meninas, e a sua esposa, como que é o nome da esposa? Selma, preciso falar dela aqui. Selma, né? Já quero um forte abraço para a irmã Selma, e para ela estar uma hora aqui com a gente também.
e tava ali e parece que chegou do nada, né? E começou lá gigante. Mas uma pergunta que eu queria fazer para o senhor só era sobre quanto tempo que o senhor ficou ali com o pastor Pires ali, né? Na igreja dele, convivendo com ele ali no início. Quanto tempo que o senhor caminhou com ele? O senhor lembra mais ou menos? Quando a gente aceitou Jesus, ficou com ele, foi de 86 a 96. 10 anos. 10 anos depois, aí que saiu. 96 abriu a obra aqui. 96. Então o senhor batizou em 86. O meu batismo foi logo que eu aceitei Jesus, eu batizei. Eu tenho uma história, mas essa eu não vou contar, não. Essa não vamos ver se até no final aqui é exclusivo. Coloca aí, pessoal. Não, benção demais. Então, já começou lá. Eu tava menininho ainda, usando fralda ainda, tinha acabado de sair das fraldas. O pastor já tava ali, né? Começando a encontrar o Senhor Jesus e andando aí com o em memória, né? Pastor Pires, né? Que o senhor falou que ele faleceu, né? E aí o senhor caminhou com ele ali, aprendendo, né? Sendo ali discipulado ali, né? Com certeza, aprendendo ali, se preparando. Aí o senhor chamou, né? Como o senhor já começou a falar aqui, para essa obra aqui na cidade de Nova Odessa. Já estava queimando o evangelista, né? Dá para fazer aqui as crônicas do evangelista, né? Tem muita história para contar, né? Cachorro, né? Muita situação. Eu já não sou de rua. Eu já tenho bastante dificuldade nisso, mas eu tenho um monte de situação também, pastor, que quando a gente vai evangelizar, o senhor faz. Muita história, né? Mas aí o senhor veio para cá, começou, né, só com a sua família e começou um projeto de evangelismo. Já como é que foi seu início aqui na cidade de Nova Odessa? Não, eu tinha uma calça azul e uma camisa meia beijinha. Procurava, minha esposa lavava de noite, no outro dia cedo eu colocava a mesma roupa, para a turma me conhecer no bairro. E sempre mexendo assim, sabe, as crianças jogando bola, parava ali, convidava as crianças para ir, porque o objetivo, se as crianças vão, eu vou trazer os pais, porque é difícil os adultos. Hoje parece que está mais fácil, né? Parece que eu que estou nesse mundo do evangelismo, parece que está mais fácil hoje. Aquele tempo, parece que tem hora, não é ser crente, é um status, não é nada, não, mas no passado era mais difícil, sabe? Mas hoje, então, a gente entrava naquelas, convidando as crianças, olha, vai ter um teatro lá na igreja, e as crianças iam, e aí você usava, às vezes a criança estava chegando daquela hora, já usava ele para trabalhar, e ele ficava contente e vinha e trazia o pai para no outro teatro que ia ter, e aquele pai ficava, e eram essas lutas aí, sabe? Eu lembro que teve uma vez que a gente não, sabe, estava numa dificuldade tão grande, sabe, para pagar o aluguel, aí que eu comecei a falei para você, vender as coisas, vender sonho. E deu tão certo, porque eu ia vender e já evangelizava. Levava um papelzinho feito, porque eu tenho uma letra muito feia, sabe? Mas procurava caprichar um pouquinho, escrevia um versículo. Eu amo os que de madrugada me buscam e me acharão. Também esse é Provérbios. Agora tinha um versículo que esse aí, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações, perseverai na oração. Então eu escrevi uns versículos que, sabe... Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E entregava para a pessoa. E às vezes tem pessoas que, sabe, compravam as coisas da gente assim de dó, sabe? Mas apareceram na igreja e falavam, poxa, deixa eu ver esse coitado desse rapaz aí, né? E eu lembro que teve uma época que eu fiquei desempregado também, morava em Sumaré, ainda não era nem pastor, nada. Eu vendia as coisas na rua em Sumaré. E vendia bomba. Bomba, sabe o que é a bomba? Não. É um doce que tem creme no meio, bomba de chocolate, bomba de maçã. Eu vendia bomba, vendia biscoito. E com esse dinheiro aí, pra você ver, um ano de venda, eu consegui comprar um terreno e comecei a levantar um prédio para padaria. Meu Deus! E aí, no meio do prédio, assim, um sobrado, houve uma confusão lá que eu tinha arrumado um sócio para ele fazer e eu vender, sabe? Mas era Deus, sabe? Porque se eu ficasse com a padaria, eu creio que ia dar. Hoje eu passo por lá, a padaria existe, está numa... Né? Mas Deus não queria ali, né? Deus não queria. Deus queria em Nova Odessa, pregando a palavra de Deus. E esse dom que eu tenho de vender as coisas na rua, eu procuro ensinar as crianças, porque às vezes as crianças lá, os juniores, precisam de um acampamento. É fácil a igreja ajudar, mas quero ver eles pegar e vender alguma coisa também. Eu lembro que um dia eu saí com eles, ensinando...
E depois falei, agora vai vocês. Aí daí um pouquinho eu tô olhando de longe lá, eles batendo palma. Uma vergonha, numa casa tá escrito aluga, assim. Aí eu fui lá e falei, poxa, como é que vocês vão vender aqui? Não tem ninguém. Aí que eles... Essas coisas marcam, né? Eu tenho ajudado eles, mostrado para essas crianças jovens, para perder um pouco da timidez e fazer, além de vender, falar de Jesus. É isso aí, não é verdade? Falar de Jesus. Até tem um testemunho, não sei, depois acho que eu falo de um membro que foi uma benção. Não, pastor, pode ficar à vontade, pode contar o testemunho. Não, tá fresquinho na ele é novo na igreja, eu coloquei ele líder do evangelismo, o Brunão. Já ouviu falar do Brunão? Ainda não, Brunão. Você vai trazer ele aqui um dia. O Brunão, ele passando uma luta, sabe? E ele é muito conhecido aqui em Nova Odessa, Benazzi, Bruno Benazzi, família Benazzi. Então, 4 filhos pequenos, desempregado, uma luta, morando no fundo, na casa da sogra. E aí ele pegou e foi vender paçoca lá em Americana, no semáforo. Né? E começa a luta dele ali, leva as crianças junto e vai. E aí passou um tempo, o filho ia fazer aniversário. No aniversário anterior fez uma festa para o menino mais velho. E aí nesse ano agora não dá para fazer nada. Então ele fez uma plaquinha, compra paçoca para fazer aniversário do meu filho. E o Peterson passou por lá. É um músico da igreja, aí falou, isso é verdade, isso está escrito ali. Ele falou, é verdade. Ele falou, vou encostar o carro na frente e eu volto. Aí o Brunão falou, que nada, volta nada. E aí o Peterson voltou, falou, quanto que é cada paçoca? É 50 centavos, dá todas aí. Aí ele falou, não, eu não quero a paçoca, toma aqui, deu lá o valor que era para pagar. Ele falou, eu quero dar um abraço em você. Por isso que eu falo, mas como que é importante um abraço dentro da igreja, no evangelismo, um abraço. Alguma coisa que você fala no ouvido da pessoa que o Espírito Santo manda. E aí o Peterson convidou o Brunão para ir para a igreja. O Brunão, sabe, muito machucado, muito triste. Falou que ia, mas não foi. Não mora tão longe da igreja. E aí o Zé, glória a Deus, tem na igreja o Zé, glória a Deus. Zé do pandeiro, sabe? O Zé ia descer num domingo à tarde, e o Brunão, onde você vai, Zé? Eu vou ir na igreja. E o Brunão lembrou, falou, puxa vida, um Peterson fez um convite para mim, e o Zé falou, vamos agora. Então ele falou, não, hoje não, sabe, terça-feira você pode ir, aquele tempo tinha culto de terça-feira você pode passar aqui que eu vou. E aí, rapaz, o Zé na terça-feira passa lá, mas era quando era 5h30, 6 horas, a esposa foi fazer comida para as crianças, acabou o gás. Aí falou, e agora? Aí o Brunão falou, né, vamos assim mesmo. Vamos ver o que é que Deus quer. Dependendo do que Deus fazer, a gente vai ficar na igreja. Olha, que desafio aí, já com Deus. Aí o Zé passou lá na hora, levou todo mundo, tudo sem comer mesmo, as crianças, tudo. E aí na hora do louvor, eu fiquei sabendo, por causa depois, alguém foi tocado por Deus, deu lá, foi levar um dinheiro pro Bruno. Deus assim na mão dele, pegou, pôs no bolso, nem viu. E aí assistiu o culto, gostou, foi para casa, a hora que chegou em casa, chamou o esposo e falou, vamos ver quanto que Deus mandou alguém dar para nós. Abriu certinho o valor para comprar um botijão de gás. Meu Deus. Aí Deus falou, essa igreja é a igreja que nós vamos. Esse menino hoje é uma bênção na igreja. A esposa dele é aquela que faz arte na igreja. Essa arte para, sabe? Que legal. Estão trabalhando numa forma assim, sabe? As crianças, tudo pequenininha, trabalhando e ganhando almas. O evangelismo está no sangue dele, como está no meu também. Passei para ele, falei, agora você é o líder. E esse aí, o que está acontecendo de coisas agora na igreja, que a gente estava parado, sabe? O Espírito Santo está fazendo mover, sabe, essas bênçãos. Está renovando, o renovo do Senhor, né? Chega um momento, pastor, que a gente fica acomodado. Não enxerga? Não, a gente consolidou, né? Então, assim, lá em 2019. Então, em 2019... Tava tudo consolidado no meu ministério ali. Então, tava tudo tranquilo. Tinha lá, das áreas que eu cuidava, tinha lá 4 ministérios de louvor, tinha equipe de mídia formada. Então, tava tudo tranquilo. Aí, bênção tal, aí veio 2020, a pandemia. Aí fez com que acordou muita gente. Saiu um monte de gente, outros pararam, não sei o quê. Aí um dia eu tava na igreja assim, falei assim, meu Deus, meu negócio é ficar treinando os outros. Por que isso? Eu já treinei e tava tudo certo. Aí Deus falou assim pra mim, vai treinando. Isso. Vai treinando.
E aí hoje eu percebo que meu negócio é isso. Então muitas coisas eu não sei fazer, né? Eu sou líder de música, mas eu não sei tocar um violão, né? Não sei tocar instrumento de corda, não sei cantar, né? Mas eu sei fazer isso. Eu sei ver nas pessoas o potencial nelas, mesmo se elas não enxergam. Mas o Espírito Santo me dá uma graça de eu enxergar isso. E eu pego a pessoa, não sabe fazer nada às vezes. Então vem aqui comigo. Você vai fazer alguma coisa. O quê? Não sei. Vamos fazer alguma coisa comigo. E aí começa. A pessoa começa rolando o cabo. Daqui a pouco tá operando mesa de som. Daqui a pouco tá operando câmera. Daqui a pouco até começa a fazer uma aula de instrumento. O senhor vai levando para onde que elas tiver que ir. Então, cada um tem um dom, né? E a gente tem que relembrar esses dons. Né? O que o senhor tá fazendo com a sua vida tá sendo muito bonito. Pastor, e aí o senhor começa lá então, né? Nesse trabalho só com a família. Só com a família. Ali na região mesmo ali, onde o senhor está localizado hoje ali. É aí mesmo. Ali. Aí mesmo. Mas não tinha ainda uma sede própria, né? Começou lá, né, no lugar das drogas lá, que era a farmácia, né, pessoal, da droga, né? A gente já falou de bomba aqui, vai dar corte isso aí, né? Já falamos de droga, mas tudo, né? Bomba de chocolate, drogas que eram remédio. E no lugar da farmácia vira a igreja. Prédio alugado. Prédio alugado. Prédio alugado. E aí o senhor começa o trabalho ali. Nesse prédio, o senhor falou que já passou por mais 2 ou 3 lugares antes de chegar na sede? O terceiro depois foi para o tempo próprio. Aí lá era um terreno que não tinha nada ainda. A gente lembra que Conta foi um pouco ver, tinha dessa história pra uma nós. vaca amarrada, né? A pessoa tinha aquele terreno, era muito bom, de um mato, assim, capim, então era um lugar que a pessoa tinha 12 filhos. E ele comprou uma vaquinha, dava o leite para ele colocar para passar nesse onde comprou. Né? A gente comprou o terreno da igreja. E a gente comprou o terreno, rapaz, que luta para pagar. Foi, assim, muito difícil. Mas Deus foi dando graça e a gente conseguiu pagar. E aí, eu lembro que começou para fazer os alicerces lá, a gente foi lá com todas as ferramentas, começamos a cavucar, porque não tinha condição de pagar uma máquina para furar. Que deu com 3 metros ou 4, não estou lembrado direito, deu água, quebrando o rio. E aí? Aí teve que contratar a máquina também, para fazer, chega a 22 metros de profundidade ali, as brocas, 20, 22, várias. Porque senão não tinha sustentação. Tem que achar a rocha lá. A rocha. E achou a rocha e gastou mais dinheiro. E eu lembro que uma vez, a gente já estava na construção, coisa que eu estou lembrando que adianta, mas depois você volta. A gente estava com muita dívida para pagar na segunda-feira e a gente estava construindo lá, levantando. E eu lembro que cheguei em casa, a Selma falou, tem uma pessoa dos Estados Unidos que ligou aí para falar com você. Eu falei, não sei nem falar português, como é que é? Mas aí a pessoa ligou de novo mais tarde, eu estava em casa, ele falou assim, olha, eu quero mandar uma ajuda a construção lá de vocês. Era o gerente mundial da IBM. Meu Deus, que maravilha! Aí mandou, deu para pagar tudo quanto é coisa, ainda sobrou dinheiro para levar a construção, mas foi que bem. maravilha, o que Deus faz? Sabe, é uma história para chegar esse rapaz que já estava vendo, ele investiu, sabe, na obra de Deus. E aí a gente, sabe, continua nessa batalha aí. Mas, não, bênção demais. E aí construiu essa sede própria, né? Certo. E já tinha, pastor, um corpo de líderes, que hoje vocês têm um corpo de líderes pastores muito grande. Como é que foi quando iniciou essa sede? Como é que era a estrutura da igreja ali? Olha, a gente estava lá em cima na Virgílio Bodino, era uma igreja que tinha coluna no meio, 3 colunas no meio, era muito difícil lá. E a gente comprou o terreno, fez a construção e foi já preparando, sabe? Preparando os líderes, pessoas vão chegando, pessoas, sabe, nos ajudando, pastores. A gente formou pastores, mas teve pastores que veio, sabe, de Americana e foi juntando. E eu lembro quando a gente foi mudar para a sede, para essa igreja ali na Jordano Milano, beirando o rio, não estava pronta nada. E a gente marcou no dia do aniversário de Nova Odessa. Aí que foi bonito. E como que vai mudar? Contratou caminhão, que nada. Fez um apelo para todos os membros virem, a gente levar nas costas com ele. Parecia o povo do Egito, os hebreus ali no Egito saindo. Saindo da terra. Sabe, a gente tem um sanfoneiro. E foi pra terra que emana leite mesmo, né? Porque tinha a vaquinha lá. Tá tudo certo. E ali a gente saiu, rapaz.
Era 2 horas da tarde, 2 e pouco, criança pegando cadeira, aquilo que a pessoa aguentava, e o músico tocando sanfona na frente, eu com a bandeira da quadrangular, a gente passava, o cachorro latindo, sabe quando aquele barulhão assim, cachorro latindo, as pessoas saindo para fora, nós saímos com uns 200 mais ou menos. E aí a hora que chegou lá na igreja já estavam uns 400, porque o povo ia pegando. E aí, já foi evangelizando. O evangelho lá, mais de 30 pessoas aceitou Jesus. Meu Deus, que lindo. Era isso aí, era isso. Olha a estratégia que Deus dá. Estratégia. Então, batismo, a gente pegava e ia batizar lá embaixo. Antes de batizar, a gente saía para a rua, assim, dando uma volta, cantando, assim, e a turma já com a roupa do batismo, tudo. Aí pessoas que era tocada pelo Espírito Santo já ia também. Então era isso aí que acontecia, o movimento era isso. Que legal. Essas histórias que a gente precisa saber, porque as pessoas acham que é do nada, né? Que vem. Porque a gente vê hoje, tem muito pastor de internet, né? Que vem com filosofias, histórias, estratégias, né? Mas olha que situação, né? A gente acha, às vezes o Senhor permite a gente ter uma dificuldade, como por exemplo, tá faltando dinheiro, tá faltando dinheiro, não vamos de caminhão, então. Porque se tem o dinheiro ali pro caminhão, né, não ia ter essa estratégia e não ia evangelizar essas pessoas e gerar esse alvoroço no bairro, né, pastor? Deixa eu contar as coisas iam acontecendo lá, assim. Eu lembro que teve uma senhora, Dona Luísa, ela estava quase morrendo, assim, numa cama, assim. E a família colocou ela numa casa de repouso. E eu comecei a evangelizar essa mulher lá na casa dela, doente, aí foi para a casa de repouso, a gente ia lá, sabe, tinha que pegar ela no colo, colocar no carro, depois pegar do carro, levar dentro da igreja. E essa mulher, ela melhorou, mas não andou, melhorou, se converteu. O dia do batismo dela, a gente fez o batismo no Triunfo, numa casa que tinha uma piscina bem precária, a gente pôs um encerado, a piscina não funcionava mais, a gente colocou um encerado de lona e encheu de água. Rapaz, esse batismo foi o batismo mais impressionante. Vinha gente em cima das casas, sabe, para ver o batismo, a Dona Luísa. Esse dia, acho que batizou umas 20 pessoas. E era sempre 2 horas da tarde, no domingo. Nossa, que batismo. E a Dona Luísa, ela, sabe, ela se batizou e eu sempre ia evangelizar, pegava ela e falava, Dona Luísa, eu vou evangelizar hoje, mas às vezes pessoas crentes aí já, que já estavam indo na igreja, mas estava meio parada. Então, aí a pessoa chegava na casa dela, tinha que abrir o portão, pegar a Dona Luísa, levar lá para dentro, e depois, aí a pessoa fala, poxa, mas não precisava nem falar nada, só de ver a luta que a gente tinha, falava, porque as pessoas às vezes não estavam indo na igreja porque o carro estava quebrado, andar 500 metros, sabe, eu morava na roça, a gente ia para ir na cidade assistir um filme do Mazzaropi, andava 5, 10, 15 quilômetros, né? Agora, para ouvir a palavra de Deus, a pessoa não consegue andar 500 metros, tem que ir de carro. Meu Deus. E aí a gente ia lá evangelizar com a irmã Luísa, falar, e aí despertava as pessoas a caminhar, sabe, se esforçar, sabe, enxergar, sabe, dentro de casa o que é que precisava fazer. Então Deus ele trabalhou de uma forma gloriosa. Maravilha, né? São muitas histórias, muito legal. Pastor, agora, uma coisa que eu queria perguntar, lá no início eu acabei não perguntando, mas o senhor tem algum louvor que o senhor se lembra no início da sua conversão que marcou? Hoje em dia, no passado também existia muito isso, de pedir a música do batismo, né? Uma música no batismo. Mas tem algum louvor que marcou o senhor se o senhor lembrar alguma aí, que o senhor falou, eu gostava desse louvor quando eu era adolescente lá, quando eu comecei no Evangelho? Não, é do Espírito, sabe? Dá para continuar? Eu não sei. Que desce como fogo. Então foi esse. Eu lembro que o meu filho ia. Eu cheguei a levar ele para a igreja. Eu navegarei. Eu cheguei a levar ele para a igreja, sabe? Ele foi com a gente na igreja. E ele gostava muito desse louvor, porque ele já estava falando, sabe? Eu lembro que uma vez lá na Unicamp, a gente ficava no 4º andar e colocava ele numa maca e os remédios pendurados assim na própria maca. Eu podia andar com ele lá no jardim que tinha lá no 4º andar. E aí ele estava deitadinho, eu sou ruim, até hoje não sei cantar nenhum louvor inteiro, sabe? Eu não sei. E ele falava, pai, canta, navegarei, sabe? E eu começava lá aqueles pedacinhos, sabe, cantando. E marcou a minha vida esse louvor. Toda vez que eu vou num lugar assim, ou na igreja mesmo, começo a cantar eu navegarei, eu lembro da força daquele menino, sabe? Ele... Já fui, acho que umas 4 vezes na Unicamp. Não para visitar ninguém, mas para ir lá no quarto onde ele ficava. Meu Deus, olha,
Como que o Espírito Santo faz? A gente, para que vocês saibam aqui, nós não combinamos nada. Só falei, pastor, o senhor pode dar uma entrevista para mim? Vai ser o primeiro podcast. Ele falou assim, rapaz, mas eu sou tímido, tenho, não queria assim, não queria falar, né? Muito, por causa da timidez, de estar na frente das câmeras e tudo. E a gente não combinou nada. Só falei pra ele, vamos perguntar aqui da sua história de vida e um pouco da sua história ministerial, né? Mas Deus colocou pra mim perguntar pro pastor, e eu tô sentindo a presença de Deus aqui, sobre um louvor, né? Olha como que as coisas funcionam, né? Olha onde que o Senhor te leva, né? O que ele mostra e a história forte que o Senhor tem na sua vida, hein, pastor? Cuidando. Antes do senhor saber quem que era Deus, Deus já sabia quem que era o João Burim, que viria a ser o pastor João Burim. Verdade. Que Deus cuidando, Deus estando ali. Mas eu passou por adversidade, o senhor recolheu o filho, mas o senhor esteve ali na Unicamp, está aqui agora e vai continuar, se a gente quiser a presença dele, né, pastor? É mesmo, você sabe, é um segredo, assim, a gente tem que... Se você acordar de madrugada, às vezes, com a dor de cabeça, a primeira coisa, não vai tomar remédio, não. Vai num cantinho lá no sofá, sabe? Começa a falar com Deus, sabe? Fala, Senhor, eu quero uma experiência. Senhor, começa a contar, às vezes, a sua história, da sua vida. Fala, você mesmo contando para Deus. Fala, Senhor, eu estou vivendo isso, estou vivendo aquilo, o que o Senhor quer de mim? Isso aí é uma coisa que eu tenho aprendido, sabe? Até hoje, eu não deixo, sabe... Às vezes é raro, às vezes que eu levanto, que eu estou com dor de cabeça, eu vou lá primeiro com Deus, eu não preciso tomar remédio, não preciso, já passa, sabe? Só conversando, às vezes é 1 hora essa conversa. Eu lembro que uma vez eu estava passando uma fase muito difícil com o Felipe, ele estava quase para partir já, e eu levantei numa madrugada, a gente tinha umas cadeirinhas de palhinha, sabe aquelas cadeiras de palha? Mas só tinha uma que não era furada. Sabe, as furas. A gente não tinha condição de comprar mais. Estava vivendo uma vida muito difícil. E aí eu puxei aquela cadeira melhor e falei, Senhor, senta aqui. Olha isso. E comecei a contar, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que a gente vai fazer? Aonde vai parar o Felipe desse jeito aí? O que nós vamos... E fui falando aquilo, sabe, foi uma alegria tão grande, sabe, aquelas lágrimas quentes caindo, sabe, na perna, assim, eu sentindo a presença que o Senhor estava sentado aí. E aí foi, no outro dia, o Senhor levou o Felipe. Olha. O plano dele era levar, estava me preparando. Levou o Felipe. E, sabe, minha esposa, quase entrando na depressão. A gente fez uma viagem, sabe, para o sul de carro, eu lembro, com o Corcel 2, né? Não deu um problema nenhum. Não esquentou. Não esquentou nada. Viajamos, voltamos, sabe? E saímos depois, algum tempo, para essa obra que, sabe, tem história, sabe? História de Deus nos estruturando, sabe? Porque às vezes Deus tem que fazer um negócio e tem que chegar na hora certa, no tempo certo. Às vezes a pessoa não deixa chegar no tempo certo, nunca acontece a obra. Né? Quer pôr a própria mão, quer dar uma forcinha para o Espírito Santo. Se aquele povo do deserto tivesse deixado por conta de Deus e sem murmurar, só louvando, só agradecendo, eles tinham entrado na terra prometida assim com pouco tempo, não é verdade? Então você que está nos assistindo, que às vezes murmura por causa da luta, por causa da batalha, nunca murmura. Sabe, pega um caderno, escreve você mesmo, fala, olha, eu estou passando por isso, manda uma carta para Deus, sabe? Você pega essa carta, sabe, põe num envelope, leva na igreja, fala com o pastor, entrega na mão do pastor, fala, eu quero que o senhor deposite essa carta para Deus, sabe, isso aí eu já fiz muito, sabe, e a gente às vezes, se você não estiver ligado, você nem percebe a obra que Deus faz assim, por causa às vezes de uma parada sua, de uma atitude de escrever uma carta para Deus, contando a sua história, sabe, a gente tem muita experiência, porque essas experiências que eu passei, eu sempre, cada culto, assim, a gente passa alguma coisa para a igreja, sabe? E pessoas que pega e dá prosseguimento, vai ajudar muito. Então, eu creio que está ajudando alguém aí. Eu sei que tem pessoas que, às vezes, estão vivendo um momento de ansiedade, de depressão. Sabe, se tranca no seu quarto um pouco, em vez de chora um pouco, pega um caderno, uma caneta, escreve uma carta. E se você quiser, pode vir na igreja ali,
no Fátima ali, entrega na minha mão essa carta. Que eu tenho absoluta certeza que a gente vai entregar para o Espírito Santo e ele vai acompanhar você, você vai melhorar dessa depressão, dessa ansiedade e vai começar a enxergar, sabe, o propósito, porque você tem que passar por um propósito, por um plano de Deus assim, para chegar aonde Deus quer. E às vezes, dependendo das suas atitudes, você não vai chegar nunca. Sabe, você tem que, sabe, parar, sabe, ou sentar, ou dobrar o joelho, chorar, não precisa falar nada. Ou outra hora você pegar uma caneta e um caderno e escrever uma carta. Mas escreve falando tudo, né? Tudo. E eu creio que Deus vai te ajudar muito, como me ajudou. Amém? No mundo tereis aflições, né? Mas isso que o senhor está falando, o senhor nos chamou para ter um relacionamento com ele, né? Para a gente ter o diálogo mesmo com ele. Eu estava internado, pastor. E eu estava irritado de ficar internado porque começaram a me estudar, porque não tinha causa de eu estar ali naquele hospital e comecei a virar um rato de laboratório ali, né? Toda hora alguém tirando sangue, alguém fazendo algum exame, alguma coisa, pastor. E aí, aí eu falei assim, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Aí eu peguei a palavra e eu estava ali lendo o Salmo ali, e aí pela manhã eu te busco. Né, Davi falando ali com Deus, pela manhã eu te busco, eu falo, e o Senhor responde. Eu falei, o segredo tá aqui. Aí eu fechei a Bíblia e comecei a fazer igual o Senhor falou, pedir tudo o que eu queria para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero saber o que eu tenho, eu quero ir embora, eu quero ter alta. Antes de eu acabar a oração, o médico entrou pela porta, falou assim, eu já falo com você. Aí falou com a pessoa que estava no quarto ali do meu lado e veio falar comigo, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Vou te dar alta hoje. Glória. E tudo. E explicou tudo ali pra mim. Tudo. Do jeito que eu orei. E eu não tinha nem acabado a oração. Mas eu fiz isso, esse relacionamento, essa busca. Em um momento de adversidade. Como o senhor passou, né? Momento de adversidade ali, né? Sua família, tudo, né? Nessa situação do seu menino, do Felipe. E o senhor estava ali, né? Sentou ali, colocou uma cadeira para ele. Eu acho que as melhores orações não são nem essas todas formais, né? Porque parece que um Deus está tão longe. Mas é essa, fala assim, pai, senta aqui comigo, que tá difícil, fala aqui comigo um pouquinho, né? E ele tava ali, né, pastor? Essa presença gloriosa, né? Amém. Que bênção. Pastor, são 29 anos, deixa eu abastecer sua aguinha aqui, dá licença, pastor. São 29 anos, eu tava lá esses dias na comemoração, né? Dos 29 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Qual que é o endereço lá, pastor? É Rua Jordano Milani, 191, Nova Odessa. Amém. Jardim Nossa Senhora de Fátima, Nova Odessa. Lá no Jordano Milani. É Triunfo ali, né? É Jardim Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, né? É. Perto do Triunfo e do São Jorge. É. Pastor, 29 anos. Quais são os desafios, pastor, de um ministério tão longínquo quanto esse? Teve momentos lá, como o senhor falou lá no início, lá de... né, questão de aluguel, primeiro a construção, depois aluguel, isso, aquilo, aquilo outro. Mas quais são as situações ali para estar tanto tempo à sua frente num ministério como esse, né, trabalhando ali, cuidando de vidas? É procurar viver aquilo que fala, aquilo que prega, não é verdade? Ser sincero, ser honesto. E eu admiro muito a minha esposa, ela que ajuda demais, ela não aparece, ela não... A Selma, né? O senhor falou. Selma, ela não aparece, mas ela é uma bênção na minha vida. A gente tem 42 anos de casado. Eu sempre pergunto para ela à tarde, quanto que é a nota hoje que você dá para mim? Eu já cheguei até a pegar menos 2 zeros. Menos 2 zeros. Era sempre 4, 5. De ultimamente para cá, no meu aniversário, ela deu 10 na igreja, a igreja gritava, foi uma festa da igreja. E eu tenho melhorado muito como pai, como pastor, como marido, e ela tem me ajudado muito, sabe? Ela é uma mulher sábia, pronta para ouvir, tardio para falar. Então, o segredo desse ministério aí, sabe, a gente... viver aquilo que prega. Viver aquilo que prega. E saber que o que está dentro do meu coração, sabe? Não é bonito você ver uma igreja bonita, tudo, ter as coisas, sabe? É de Deus também. Mas o bonito mesmo é almas chegando. Pessoas quebrantadas.
pessoas, sabe, querendo conhecer Jesus. E a gente tem uma estrutura boa de escola bíblica, sabe? Agora, de uns 2 meses para cá, começou a lotar a igreja com escola bíblica para as pessoas aprenderem da palavra. Isso é um bom sinal. E voltamos com tudo no evangelismo. Isso aí é uma coisa importantíssima, sabe? E eu tenho a única coisa que eu preciso, que a Selma está me ajudando, que eu quero estar em todos os lugares. É só Deus que pode ser. Né? Lá no evangelismo, lá não sei aonde, no outro grupo, mas não, sabe? Que nem ontem mesmo, tinha 3, 4 lugares para ir ao mesmo tempo à tarde. Mas a gente conseguiu passar em um, passamos. Depois fomos numa casa onde a irmã Raquel, que perdeu a filha com 24 anos. Que culto maravilhoso. Então a gente tem célula, tem esses cultos de casais, mas a gente vai à igreja. Quem sente no coração vai. Ontem ela, num lugar assim, num salão, quase lotou o salão de tanta gente que veio, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, pessoas que não conheciam a Cristo. Ontem foi lá, através da morte dessa menina, da filha da Raquel. Que benção. Então Deus vem fazendo uma obra assim, e a gente tem que tomar cuidado. Eu posso falar uma coisa aqui que o pastor Pires manda colocar no começo e no fim da Bíblia. Eu mesmo, como homem, como pastor, cuidado com dinheiro, com ego e mulher. Isso aí derruba ministério, sabe? Dinheiro, ego e mulher. Então isso aí sempre na minha mente. Vigiar, sabe? Vigia, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. E é isso que a gente tem levado para Nova Odessa, vida e vida com abundância que Jesus dá. Ô pastor, o senhor falou agora de velório, eu me lembro, e eu já comentei isso com muitas pessoas, que eu já participei de culto fúnebre que o senhor faz, e é diferente, né? O senhor chega... o senhor consegue trazer, com todo o respeito que tem aquele momento, mas sorriso, num culto, né? Como que é isso, pastor? Sabe, eu sou o pastor que mais faz ofício fúnebre, acho que no Brasil, não pode ser. A pessoa morre lá não sei aonde, chama aqui, outro chama lá e vai. Mas eu não sei, é momento muito difícil para a família, né? Muito difícil, eu peço para o Espírito Santo, olha, eu boto o joelho no chão, não tem nada de papel, script, aí vem aquilo que ele manda lá na cabeça, às vezes aplaudir Jesus, por causa daqueles anos daquela vida, às vezes chamar toda a família na frente lá, antes até de começar a abraçar, sabe? E é isso aí, é Deus que faz. A gente tem pessoas que se converteu no velório. Olha isso. Sabe? Se converteu no velório. Pessoas que chamaram, depois que terminou o velório, chamaram do lado, falaram assim, como é que eu faço para ir na sua igreja? Sabe? Eu falei, mas você quer aceitar Jesus agora aqui? Você pode ir na igreja, você pode ir em qualquer igreja onde prega a palavra de Deus. Você quer aceitar? Quero. Sabe? E aí a pessoa aceita Jesus, numa palavra no velório. A gente sempre começa, às vezes no velório, Deus toca no coração. É umas promessas que todo mundo tem que saber dessas promessas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarás. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Amém? Você começa já, aí a pessoa o Espírito Santo já toca, e aí dá prosseguimento àquilo que vem na cabeça. Benção demais. Olha esse culto que o pessoal já tá chorando aqui, que eu falei, né? Não é seu podcast, é seu culto, né? Muito bom, pastor, a gente falar das coisas de Deus. E, gente, você que tá chegando agora, esse é o Crentez. A gente tá falando um monte de termos aqui, que você que não conhece, né? Não tá entendendo, né? A gente fala, né, coisas da vivência mesmo do evangelho, dentro das igrejas, dentro de uma obra evangelística, né? Missionária, pastoral, apostólica, que é plantar igrejas também. O pastor estava falando sobre isso, né? Sobre a questão aqui, antes da gente conversar aqui na frente das câmeras, né? Sobre a questão de pessoas que
querem abrir as suas igrejas, tudo. Pastor, agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Nesse tempo de ministério, tem algo que o senhor pode falar que é um arrependimento? Fala, olha, tal situação, tal coisa que eu falei, tal coisa que eu fiz, ou tal coisa que eu deixei de fazer, isso eu me arrependi, aprendi com essa situação. Tem alguma coisa que o senhor se lembra, assim, que vem à sua mente? É um monte. Eu errei demais. Eu já peguei o carro 3 horas da madrugada, já vim aí no Triunfo, bati na casa da pessoa e pedi perdão. Sabe? O púlpito é para pregar o evangelho, não é para descer a lenha em ninguém. Eu já fiz coisa, sabe? Eu lembro que a gente fez um batismo também uma vez. Puxa vida aí. Aquele tempo a gente não fazia preparação nenhuma para o batismo. Ia juntando assim, a laço. Sabe? Juntando. E tinha uma mulher que ela... ali do Triunfo mesmo, ela participava do Peninha Show, sabe? Não sei nem onde que era o Peninha Show, ela em Sumaré, acho que era. Dançava, o negócio dela era isso. Aí ela foi para a igreja e se converteu. E estava próximo de um batismo. E essa mulher ficou numa felicidade, não contou para filho nenhum. Sabe que ela estava vindo da igreja, ia ser batizada. E ela veio, passou uns dias aí, ela anunciou o batismo num domingo, 2 horas da tarde, 40 pessoas para batizar. E ela falou, eu quero ser a primeira. Meio-dia ela já estava na porta da igreja com as roupas dela, tudo. E aí ela, sabe, falou, eu quero ser a primeira, pastor. E aí já a gente preparou na casa do João lá, era na rua, essa é na rua Silvio de Paula, que a gente fazia o batismo, numa piscina lá. E aí, aquele povo lá, grande lá no batismo, aquela festa. E a gente batizou ela, era feliz, saiu glorificando a Deus. E aí ela foi tomar um banho assim, um infarto, morreu. Meu Deus! E aí, sabe? E aí a coisa, sabe, a notícia já foi pro pastor Pires aí que eu tinha matado, assim, bati na cabeça dela. Meu Deus! E a gente, sabe, no batismo não parou, batizou tudo. E aí já procurei o superintendente para ver o que eu ia fazer. Ele pegou, deu uns pega lá, mas eu falei, não, pastor, espera, deixa eu contar a história. Aí falou, olha, você vai lá em Nova Odessa, a hora que chegar o corpo, você fica no pé do caixão, a hora, tanto de tempo que vai. E aí a gente ficamos lá, as famílias chegando, achei que ia vir até a televisão, né? Mas não veio nada, não, a família entendeu, nem sem conhecer Jesus. Depois até alguns da família veio para a igreja. Olha, isso são histórias. São histórias que sabe, eu falei, mas Senhor, aconteceu uma coisa dessa, o que eu faço? Foi um desespero, por isso que eu lembro, foi um desespero, sabe, a gente, agora a gente vai fazer um batismo, vai preparando, sabe, vai preparando, 2, 3 meses preparando a pessoa, vendo, conversando, ver se a pessoa, se acalmar a pessoa, porque é uma coisa importantíssima, né? Essa mulher, não sei qual foi o projeto de Deus, mas levar ela assim, então isso aí foi uma coisa difícil para nós, mas a gente superou e Deus nos ajudou e a obra está lá. Glória a Deus. E tem, sabe, eu lembro que uma vez na fila, tava uma fila eu orando, pessoa na fila falou, pastor, eu peguei a fila porque eu estou indo embora da igreja. Mas eu dei um pega, já mandei, falei, some daqui. Então, hoje eu não faço isso. Na fila de oração, meio pedi para ir embora. Falei, onde você vai? Vou em tal lugar. Some daqui. Eu nem orei para a pessoa. Então, isso é uma coisa que eu arrependo, né? Arrependo e não faço. Hoje, se a pessoa quer ir embora, vem aqui, abraça, sai pela porta da frente, vai com a cabeça. O senhor entrou num ponto bem legal, que é importante a gente falar sobre ele. Que é assim, hoje a gente acaba percebendo algumas igrejas que em Nova Odessa mesmo é uma cidade que tem muitas igrejas, né? E a gente vê que às vezes a pessoa quer abrir a sua própria igreja e o que eu sinto às vezes, pastor, é um pouco porque não quer estar debaixo de outro e quer fazer da forma dele. E isso aí é uma percepção minha, não é nenhuma crítica, é uma percepção minha. Porque se você tem uma igreja ali, né, na sua rua, no seu bairro ali, você quer montar um espaço ali que cabe 10 cadeiras, então muitas das vezes não é porque você quer simplesmente levar o evangelho, é porque você quer ter a sua própria igreja. Isso é, né, aí cada um tem sua visão. Mas hoje, um pastor, né, chega alguém, um evangelista, alguém que está no coração para começar uma igreja. Qual que seria, o que o senhor falaria para essa pessoa, daria né,
esse é meu conselho para você, que quer começar o ministério do zero hoje. Olha, não é fácil não. Hoje, eu acho que eu nem começaria mais. Sabe, a minha esposa, eu lembro, quando eu saímos de uma sede que tinha 500 pessoas, e a gente vem vindo para Nova Odessa, a Selma falou assim, você sabe que não tem volta, hein? Porque para mim, se não desse certo, eu voltava lá e ela falou, não tem volta. Sabe, ela falou, antes de tudo, ela falou, você está pensando, tá no teu coração, é isso mesmo que você quer, você acha que está preparado? Mas se você for preparar, é igual um casamento. Se você não for, quem pensa não casa, quem casa não pensa. Tem que ir. Tem que lutar e começar, que nem um casamento a dois, você casar com a pessoa certa, você só vai, eu casei com a pessoa certa. Ela falou isso aí da gente no caminho, assim, não tem volta. Mas quantas vezes ela teve que me ajudar, porque eu queria parar já, nessa caminhada, porque não é fácil. É muita coisa que acontece dentro de um ministério, assim, que deixa você muito para baixo, mexe muito com o coração. Às vezes o coração do pastor tá. Aí a pessoa vem uma traição, sabe, falsidade. E um pastor que vai começar hoje, ele tem que estar bem estruturado, tem que ter um bom casamento, sabe? Eu acho que o pastor, eu acho que ele não pode ser solteiro, ele tem que ter uma esposa preparada, porque vai vir, se tiver filho também, olha, uma coisa que eu vou aconselhar um pastor que você vai assistir, quando você terminar um culto, você tem filho pequeno que senta no banco de trás do carro, saia do culto, só fala coisas boas, você com a sua esposa na frente. Não, porque a tendência nossa é conversar da coisa ruim que aconteceu dentro. Olha lá, você viu o irmão, sabe? Os filhos vai chegar, vai crescer que não vai querer nem ir para a igreja mais. Então só fala coisas boas. A hora que tiver dentro do quarto, você e sua esposa, aí fala, poxa, aí fala, você viu, vamos orar para aquele fulano lá, que lá não, sabe? Mas cuidado com o que você fala com a criança no banco de trás, porque ele guarda e vai guardando. Ano, 2 anos, 3 anos, ele vem crescendo. Aí ele não vai querer ficar na igreja quando ele estiver na adolescência, lá, jovem, não vai querer. Então, pastor, sabe, tem que ter muita oração, tem que ter comunhão, tem que viver o que prega, né? É isso aí, esses 29 anos de ministério, a gente tem procurado, sabe? Eu sei que tem crítica da gente aí, tudo, eu sei que eu tenho errado muito, mas eu reconheço. Eu lembro que uma vez eu fui um casal assim, botei o joelho no chão, pedi perdão, falei, estou de joelho aqui pedindo perdão para vocês, que mais uma vez eu reconheço, eu não tenho esse negócio, não, eu falei, tá falando, não, eu vou atrás. Então você tem que ter um coração muito bom de pastor, amar, sabe, e muito cuidado com as coisas que às vezes está entrando, se filtrando dentro da igreja, com a igreja às vezes pequenininha e tudo, muito cuidado. Sabe, hoje a gente é vacinado e ainda é perigoso. Tem muito vento perigoso que quer entrar dentro da igreja. Então você que está começando, não vai pegando qualquer um que você nem conhece direito para colocar no altar para pregar. Conheça a vida da pessoa primeiro. Amém? Esse é o meu conselho. Pastor, a gente está indo para o encerramento. Isso. Depois eu quero ter aqui um exemplar do que nos reúne aqui. Não sei qual que seria a melhor câmera para a gente poder... que vai aparecer melhor. Aqui, ó. Aí aqui tem no final aqui, tem uma folha aqui para o pastor deixar aqui o seu nome. A gente vai fazer um marco aqui, um memorial das pessoas que passarem aqui. Mas antes da gente terminar, pastor, o senhor tá aí, né? Começou mais tímido, agora já até chegou perto do microfone, tá mais à vontade, né? E... fica totalmente à vontade para fazer as suas considerações finais, mas antes do senhor acabar, né, no final de tudo, eu quero que o senhor faça aquela bênção apostólica que o senhor faz na sua igreja, né? Que aquela bênção apostólica não pode faltar aqui, né? Porque aqui é o crentez, então aqui a gente não tem reserva, aqui a gente vai falar de coisa de crente mesmo, evangélico, cristão, porque o pessoal às vezes você fala crente, mas não pode falar crente. Aí você fala cristão, mas é cristão não sei o quê. Mas você fala evangélico. Gente... né? A gente aprendeu assim, eu aprendi lá no início lá dos anos 90, crente, né? Mas é bonito cristão, evangélico, você fica à vontade conforme a sua denominação, se você é tradicional,
avivado, pentecostal, não tem problema nenhum. O importante é que você está com a gente. Pastor, o microfone é seu, fica à vontade aí para falar o que o senhor quiser. Eu quero, sabe, eu era uma pessoa totalmente contrário, sabe? A palavra de Deus foi ensinada, meu pai sempre falava, nunca tenha uma Bíblia, sabe? Aquele livro é perigoso, deixa as pessoas loucas, não tenha dentro de casa isso. E hoje eu não tenho uma, acho que eu tenho, não sei, umas 10. Né? Sempre já fui passado por três assaltos, teve todos os assaltos que teve, o ladrão levou a Bíblia minha. E eu creio que até o ladrão foi evangelizado. Também. Roubar a Bíblia, essa... roubar o carro e levou a Bíblia junto. Levou a Bíblia junto. Então, tem uma Bíblia na sua casa, mas não deixa ela fechada. Abre ela. Compra uma caneta, sabe, dessa caneta marca-texto. Sabe, vai grifando alguns versículos. Sabe? Ame. Tem hora, eu não sou fanático, mas tem hora que eu leio a Bíblia, às vezes dependendo do dia, de joelho, sabe? Começa a enxergar, sabe, às vezes, à tarde, eu não sei qual é a visão que você tem na sua casa, não todos os dias, mas algum. Eu tenho um lugar alto lá em casa, eu procuro sempre, às vezes, dependendo a hora, a situação, olhar o pôr do sol, como que ele está. Cada dia tem uma pintura, sabe? Começa assim, ver coisas que você nunca prestou atenção, à noite, às vezes um lugar escuro, você vê o céu, as estrelas, e fala com Deus nesses momentos, sabe, no pôr do sol, no nascer do sol. Eu sou um fanático, às vezes eu vou viajar para algum lugar, eu já pergunto naquela cidade onde é o ponto estratégico para ver o nascer do sol, o pôr do sol. Às vezes já aconteceu o caso de eu levantar muito cedo para ir lá, e às vezes o sol, as nuvens não deixam ver, mas já aconteceu de eu pegar aquela foto bonita, sabe? Eu amo, sabe? Então eu aconselho você a olhar um pouquinho para cima, sabe? Às vezes está olhando muito para baixo, olha para cima, sabe? E começa a enxergar, começa a meditar. Aquilo, sabe, esse universo. Eu sempre, uma vez, eu perguntei para um professor meu, sabe? A Terra redonda toda essa água que tem, a Terra está igual à Lua, assim. Ele falou, está igual à Lua. Eu falei, mas por que a água não cai para baixo? Né? A gravidade, não é verdade? É uma coisa muito feita, é Deus. Então, você começa a enxergar, você às vezes que vai assistir esse podcast, começa a enxergar, sabe, a mão de Deus na sua vida. Você acha que você não é nada, mas se você venceu já por nascer, porque ali tinha milhões de esperma, você venceu. Para quê? Às vezes você está ali, sabe, triste, não consegue sair do lugar, é aquela mesmice. Sabe, Deus tem algo para você, não importa onde você mora. Eu já estive, às vezes, na parte da manhã numa casa, mansão, orando, e na parte da tarde numa casa com 9 filhos, um cômodo só, coberta de brasilite, num calor terrível, sabe? Às vezes já aconteceu de eu pegar pessoas que reclamam e levar comigo para, vamos evangelizar e mostrar. Aí a pessoa fala, meu Deus, tem gente que mora desse jeito. Então, começa a dar uma olhada. Para de reclamar da vida. O que é que Deus quer de você? É tão pouco tempo, irmão. 50, 60, 70 anos. E depois o livro vai fechar da sua vida e às vezes não tem nada escrito. Então Deus quer escrever a sua história, uma história bonita, que a hora que abrir, sabe, você vai falar, mas Senhor, quando que eu fiz isso? Tanta coisa, né? Um copo de água. Deixa eu contar uma experiência, pode, rapidinho? Todo o microfone é seu. Na época estava muito calor, mas muito calor mesmo. E era eu que fazia o almoço em casa. A minha menina na escola adventista, minha esposa trabalhando. E aí, a hora do almoço, aquela luta. Eu estava naquela luta, assim, porque eu tinha que buscar as crianças lá em Hortolândia e ia buscar depois a Selma para almoçar. E bateu uma pessoa lá em casa, lá. E fui lá, era um catador de papelão. Um negro, assim, mas até azul, sabe? Eu nunca tinha visto. E eu não tinha papelão, nada em casa. E veio na minha mente assim, sabe, se ele queria água. Aí ele falou, eu quero. Falei para ele, você quer um copo de água? Quero. Aí a hora que eu entrei para dentro, eu falei, meu Deus, que a gente sempre tinha um copo de mastomate ou descartável para usar. E uma voz falou para mim, pega o melhor copo.
Sabe, tem copo que a gente tem em casa que é só para as visitas. Hoje não, hoje eu bebo naquele copo também, eu sou importante. Mas naquele tempo, sabe, era... E aí eu peguei, sabe, o melhor copo. E levei, ele bebeu. Eu sou um cara conhecido em Sumaré, nunca tinha visto e nunca mais vi esta pessoa. Sabe, às vezes um anjo bate na porta da sua casa. Receba bem as pessoas, nunca critica. Sabe, não dá para sair para fora, mas faz uma oração. Se tiver que dar alguma coisa, dá alguma coisa. Porque Deus, você vai mandar anjo na porta da sua casa. Sabe, você tem que ter discernimento. Amém? E Deus abençoe. E eu posso encerrar com é que aqui vocês têm que gritar também. Nós estamos aqui, o pastor, essas duas filhas estão fazendo esse podcast, é isso mesmo? E eu vou terminar como se terminasse o culto, amém? Se Deus é por nós! Quem será contra nós? Posso todas as coisas! Aquele que me fortalece. Senhor é o nosso pastor! E nada nos faltará. Agindo Deus! Quem impedirá? Vamos embora! O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça agora e para sempre. Deus abençoe a todos. Gente, não poderia ser melhor. O nosso Crentez Cast, né? Um bate-papo maravilhoso e com essa bênção apostólica, né? Conhecidíssima aqui na nossa cidade, que não poderia, né, deixar de ser assim e terminar dessa maneira. Você que está conosco aí, muito obrigado por estar até agora. Quero agradecer aqui a Unicalize, né, que nos auxilia aqui fazendo essas canecas personalizadas maravilhosas, que o pastor João Borim vai levar dele embora toda personalizada com o nome dele aqui. E agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, né, durante esse momento. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, curtir, compartilhar e seguir. E você que quer ser um patrocinador aqui também, entre em contato com a gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, Varão, Varoa, e até o próximo. Deus abençoe. Amamos você. Tchau, tchau.